como melhorar os hábitos, como ter uma rotina melhor, como ser mais produtivo. Você não sabe a forma como esse tema é abordado aqui no YouTube por outros produtores de conteúdos me dá um abuso. Mas não me dá um abuso dos colegas, né, das pessoas. Afinal de contas, cada um produz o seu conteúdo, tem a sua perspectiva. Só que essa história de que produtividade, você precisa fazer muitas coisas, que produtividade você precisa ter tudo bem direitinho, você precisa ter tudo cronometradinho, não pode errar de jeito nenhum. Na minha perspectiva e no que eu vejo nos meus atendimentos clínicos, gera muito mais neurose do que contribui propriamente dito. É óbvio que às vezes a pessoa ela tá ali numa situação tão negativa que ela começa a ser muito cri-cri com ela mesma, então ela sai de um extremo e no processo de caminhar para o outro, ela vai melhorando. Só que chega um momento que ela fica com a neurose tão sem sentido que é tão ruim quanto ficar totalmente paralisado. Eu acabei que eu comecei o vídeo, não me apresentei, afinal de contas a gente está nesse formato diferente. Eu me chamo Marcos, sou psicólogo e meu trabalho consiste em te ajudar a desenvolver a personalidade necessária para que você possa enfrentar os desafios diários e vencê-los. E você consegue fazer isso quando você aprende a decidir. Decidir bem é o pilar central da nossa vida. Veja só, quando você faz boas escolhas, você tem uma vida com sentido, você experimenta das consequências dessas boas escolhas, mesmo que os desafios apareçam. Então, aprender a decidir é fundamental e a gente aprende a decidir quando a gente desenvolve a nossa personalidade. E aí você percebe que, em vista dessa minha perspectiva de trabalho, eu já abordo a produtividade de uma maneira diferente. Porque o que acontece? Veja só, como eu estava te falando, muitas pessoas pensam na produtividade com o fazer muitas coisas. Ah, eu fiz muitas coisas, eu aqui bati a minha agenda, já fiz muitas tarefas. Só que esse é um olhar materialista para a vida. Você perde a poesia da vida quando você se compromete a apenas fazer coisas e fazer muitas coisas. Veja só, eu falei apenas. Eu não estou dizendo que você não vai fazer as coisas, eu não estou dizendo que você não deve cumprir com os seus deveres, que você não deve se organizar. Eu, particularmente, falo muito disso aqui também no canal, né, da importância da organização. Mas veja só, a produtividade ela não acontece quando você faz muitas coisas. Porque você pode fazer muitas coisas, mas todas essas coisas elas estarem na direção errada daquele caminho que você precisaria tomar. Por isso que eu te ensino aqui a decidir. E é muito importante, pessoal, mais importante do que a velocidade é a direção. Mais importante do que a quantidade de coisas que você faz é a direção que essas coisas que você faz, para onde essas coisas que você faz estão te levando. Então, pessoal, você está num dia onde você tem um conjunto de tarefas de trabalho para fazer. E aí você tem o seu filho, você tem a sua esposa, o seu filho passou mal, né? A sua esposa ligou para você pedindo que você fosse ajudá-la a levar ali o seu filho para o hospital, né? Enfim. Poxa, você vai ter que parar tudo que você está fazendo para levar o teu filho para o hospital. E aí, no final daquele dia, você levou o teu filho para o hospital, você acompanhou ele, você reorganizou as tarefas de trabalho, mas no final das contas, no final do dia, você fez uma análise, você fez um exame de consciência e você fez uma tarefa só, que foi levar o teu filho no hospital. Será que você não foi produtivo naquele dia? Será que você não cumpriu com as suas tarefas naquele dia? É esse pensamento que a gente precisa ter, minha gente. Ser produtivo é você fazer o que você tem que fazer. É cumprir com o seu dever. É cumprir com o chamado daquele dia. Muito mais do que fazer muitas coisas. Porque você pode fazer muitas coisas e não cumprir com o teu dever. Aí você pode se perguntar, pô, Marco, mas como é que eu sei qual é o meu dever? O dever é aquilo que se apresenta a você no momento. Você está no trabalho, né? Você tem ali as suas atividades de trabalho, tem as tarefas que elas já se apresentam para você e você percebe aquela tarefa que ela é importante de ser feita. Você é capaz de julgar, né? Você é capaz de olhar para as duas tarefas e perceber, essa daqui é a que eu devo fazer. E você começa a perceber qual é a que você deve fazer, quanto mais você foge dela. Quanto mais você vai buscando outras coisas, vai fugindo, né? Buscando outras tarefas ao invés de fazer essa. Então, produtividade está muito mais alinhado a você cumprir com o teu dever do que você fazer muitas coisas. É óbvio que no exercício de julgar as tarefas do dia, de analisar essas tarefas e de elencar cada uma delas, você vai ter que fazer uma organização, você vai ter uma lista de tarefas que são importantes. Maravilha! Mas veja só, essas tarefas elas precisam te levar para a direção correta, para a direção de uma vida com sentido. Elas precisam te levar para o caminho que você almeja caminhar, ao invés dessas tarefas te distanciarem
desse caminho que você está querendo trilhar. Elas precisam te colocar na rota. E aí sim, você vai estar sendo verdadeiramente produtivo. E com isso a gente faz cair por terra uma série de pensamentos sobre produtividade, sobre clube das horas para acordar. Pô, veja só, você passou a noite cuidando do seu filho e aí naquele dia você não acordou às 5 da manhã. Será que você já não está sendo produtivo no início do dia? Na verdade você está. Só que o que aconteceu? Você fez o que tinha que fazer, que era estar ali com o seu filho, com a sua esposa, que estavam, sei lá, não estavam passando bem naquela noite. Quando a gente tem essa compreensão, tudo muda. Não que nós vamos ser relapsos, não que nós vamos ser negligentes com as nossas tarefas, mas nós vamos olhar para a realidade que se apresenta e vamos, consequentemente, cumprir com o nosso dever. Cumprir com o dever é responder bem às situações que a vida nos apresenta, e respondendo bem, eu consigo ter uma vida com sentido. Fez sentido para você essa reflexão? Deixa aqui embaixo nos comentários de que maneira, né, você encarava a produtividade e qual foi o maior insight que esse vídeo te trouxe. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que você com esse conteúdo já consiga dar um passinho a mais nesse desenvolvimento da personalidade necessária para enfrentar e vencer os desafios diários. Muito obrigado por ter assistido até aqui, já te convido a acompanhar os outros vídeos do canal que estão aparecendo aqui na tela. Vamos juntos e até a próxima.